Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí dessa sequência de videoaulas aí sobre React Next.js. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os assets, né? Como a gente insere os assets nas nossas páginas. Para quem não está familiarizado com o termo, né, asset é um termo que se utiliza para tudo aquilo que a gente adiciona vamos dizer assim, que complementa um determinado documento de uma página, como imagens, vídeos e até mesmo o próprio CSS, tá? Então, como é que nós colocamos imagens nas nossas páginas, né? Como é que nós colocamos CSS? CSS, de certa forma, a gente até já viu, né? Lembra que a gente utilizou já lá o arquivo globals.css, mas aquele arquivo globals.css, ele acaba sendo mais utilizado para colocar formatações que são globais, né? Por exemplo, o que é uma formatação global de CSS? Digamos que você definiu que todo o teu site terá a mesma fonte Arial. Eu não estou falando de tamanho, tá? Estou falando do tipo da fonte, fonte do tipo Arial. Então, ao invés de colocar várias vezes a definição de fonte em vários CSS, a gente coloca só ali no Globals. A gente vai ali no Globals e define que o tipo de fonte é Arial, né? O font family, lembram? E daí a gente coloca isso lá no Globals, porque daí isso vai afetar todas as páginas, todo o teu website. E a gente estava utilizando o Globals ali para fazer algumas coisas. Mas vocês vão ver que vai ser mais interessante quando a gente está trabalhando aí com React Next.js, a gente criar arquivos separados de CSS para cada componente. Por exemplo, o componente cabeçalho vai ter as suas formatações de CSS no seu arquivo CSS. O outro componente lá que a gente fizer vai ter também o seu arquivo CSS com as suas formatações. E isso vai ser muito interessante ter essas separações, porque daí o React Next.js vai evitar que ocorram colisões de formatação, né? Por exemplo, quando a gente coloca todo o CSS dentro de um único arquivo, que é aquele jeito que a gente fazia lá na época que a gente estava trabalhando lá com HTML e CSS, o problema disso é que pode, em determinado momento, a gente ter uma formatação influenciando a outra, que é o que a gente chama de colisão, né? Uh, então, para evitar que isso aconteça numa aplicação maior, né, que a gente espera que a gente faça aí com React Next.js, é a gente separar esses CSS em arquivos diferentes, tá? Isso é realmente bastante importante, isso aí é um padrão de design bastante utilizado, e isso a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá? Porque o CSS também é considerado um asset. Então a gente vai verificar isso e vamos também verificar como que a gente adiciona imagens, tá? Nesse vídeo aqui específico, a gente vai ver como que a gente coloca as imagens. Daí, a parte do CSS, a gente vai daí falar num outro vídeo aí na sequência. Certo, pessoal? Dito isso, então, deixa eu abrir então o meu projeto que eu estava fazendo, continuar, né, o projeto que eu estava fazendo no último vídeo. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta, né? Eu acho que o projeto era exemplos componentes, né, que eu estava utilizando. Eu vou abrir então essa pasta lá no VS Code. Certo, abri aqui. Tá vendo que já tem um monte de coisa que estava aberta, né, desde a nosso último vídeo. Eu vou fechar, tá? Esse monte de coisa aqui, vou minimizar aqui as pastas. É muito importante, né? Sempre que a gente vai se engajar numa nova atividade, a gente ter o nosso ambiente bem organizado, né? Fechar as coisas que a gente não vai mais utilizar, minimizei aqui as pastas aqui, né? Isso é muito importante, a organização, ela ajuda muito o desenvolvedor, tá? Feito isso, eu preciso agora subir o servidor, né? Não posso esquecer disso. Bom, eu posso vir aqui na própria pasta aqui, eu vou abrir então essa pasta lá no terminal, né, lá no linha de comando, também chamado de PowerShell, né? Estou aqui já posicionado na pasta, então eu vou dar aquele comando npm run dev, certo? Ele vai subir então aquele servidorzinho, né, para que a gente possa. Olha só que legal, de alguma forma deu algum erro aqui. Aparentemente deu algum erro. Deixa eu ver aqui o que, que pode ter acontecido. Não sei, será que deu erro mesmo? Vamos tentar ali.
Espera aí, deixa eu ver aqui onde é que tá. Não, tá, deixa eu abrir aqui. É interessante, parece que eu estava com o navegador aberto, mas não está. Bom, eu acho que de alguma forma, talvez, deixa eu ver, localhost na pasta 3001. É, olha só o que aconteceu aqui nesse momento aqui. Ahn, pois é. Bom, ele tá rodando, tá? Mas ele tá rodando aqui na porta 3001. Talvez um dia isso aconteça para vocês de estar rodando na porta 3001 ou 3002, porque de alguma forma ele tá achando que a porta 3000 está ocupada, tá? Então ele rodou na porta 3001. Então tem que ficar atento aqui, 3001, tá? E abriu, né, a minha página aqui, tranquilo. Ele deu aqui alguns errinhos aqui, mas que em princípio não, vamos dizer assim, não comprometeu a execução ali da página. Não vou me preocupar com isso aqui agora, porque a página está rodando. Na verdade não é um erro, né? É um warning aqui, ó. Não é um erro, é um warning. Daí quando é um warning ele deixa executar. Tá? Muito importante, né, que a gente tenha essas situações assim de erro que aconteçam para vocês também irem se familiarizando aí quando forem mexendo também. Mas veja aqui que eu estou na porta 3001. E na porta 3001 aqui eu tô chamando, eu tô roteando a raiz, né? E a raiz, vocês lembram dos últimos vídeos aí que ele tá abrindo então o index.js, né? Tá abrindo esse componente de página aqui. Vamos colocar uma imagem então na página de produtos, né, que a gente roteou aqui com barra produtos. Lembra, ó, barra produtos, ele está abrindo, na verdade, o componente aqui na pasta pages, o componente que está no arquivo produtos.js, né? Tá aqui, ó, ele carregou isso aqui, certo? Então vamos lembrar, né, que ele carregou aqui o meu componente cabeçalho, que a gente definiu o componente cabeçalho aqui na pasta components. Ele também abriu aqui, deixa eu ver aqui mais aqui o rodapé, né, o componente rodapé que nós havíamos definido aqui no componente aqui rodapé, certo? Vamos minimizar aqui. Então é isso, né? E aqui dentro tem o H1. O que eu quero que aconteça? Eu quero que aqui apareça uma imagem aqui embaixo. Beleza. Onde é que a gente salva as imagens? Então a gente vai ver aqui do lado aqui que nós temos a pasta public. É sempre na pasta public que a gente vai colocar as nossas imagens, certo, pessoal? Sempre na pasta public as nossas imagens. E o CSS, já vou adiantando isso, né? CSS a gente vai tratar aí no próximo vídeo, vai ser sempre aqui na pasta styles, que é inclusive onde está o globals, que a gente já chegou a mexer nesse globals aqui. Mas então a gente está preocupado aqui com a pasta public. Vamos então buscar um produto na internet aqui. Vamos procurar aqui Omo. Omo como é que é? Nossa, esqueci o. Não é amaciante de roupa, é um sabão em pó. Nossa, me fugiu aqui o termo aqui. Muito bem. Sabão em pó. Eu vou pegar essa imagem então, botão direito aqui, abrir imagem, uma nova aba. Eu vou salvar essa imagem, salvar Save Image As. Eu vou salvar a imagem lá na pastinha, lá do projeto, lá na pasta Public. Eu vou salvar aqui, mas eu vou renomear aqui esse arquivo que está com o nome muito louco. Eu vou colocar aqui homo.jpg. Daí a gente vem aqui e está aqui, né? Homo.jpg. Como é que a gente carrega a imagem, então? Muito simples. Como é que a gente fazia lá no HTML? img, src, e a gente coloca aqui o nome do arquivo, certo? É como você. Isso aqui, vamos lembrar que isso aqui não é HTML, isso aqui é JSX, né? Mas a gente sempre vai chamar de HTML, tá? Sempre quando eu falar de HTML aqui dentro, vocês saibam que isso aqui, na verdade, é um JSX. Então, olha só, como é que a gente vai buscar esse arquivo aqui? Ah, talvez vocês vão dizer o seguinte, ó, como produtos está na pasta pages e a pasta public está fora de pages, né? Então vocês também poderiam pensar o seguinte, então seria ponto barra, porque daí eu saio da pasta pages para daí entrar na pasta public, para daí pegar o homo.jpg, certo? Seria uma dedução muito lógica, dado que a gente já andou vendo aí né, em alguns últimos encontros aí. Né? Então, barra public,
né, quando a gente carregava aqui, né, os carregamentos que a gente fazia, a gente usava assim, né? Beleza. Vamos ver se funcionou? Não mostrou. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar barra homo, salva e tá lá. Mas por que, professor, que aqui vai ser diferente do que esse padrão que a gente estava fazendo aqui? Por quê? Isso é um benefício de usar um framework como o React, tá? Como o React, o Next.js. Possivelmente o Next, e eu estou dizendo possivelmente porque eu não consigo enxergar o código-fonte ali do. Eu não vou usar o tempo aqui para olhar o código-fonte aqui do Next, aqui dentro. Possivelmente o Next já sabe que, como a gente está carregando uma imagem e o padrão é salvar as imagens na pasta public, que a gente, então, simplesmente colocando um barra e o nome do arquivo, o Next.js já sabe que ele tem que buscar o arquivo homo aqui dentro da pasta public. E daí o homo está na raiz de public. Então aqui ele já abriu. Vamos pegar uma outra imagem aqui, vamos procurar aqui por uma outra coisa aqui de produto de limpeza, o Veja, né? O Veja é um produto de limpeza. Vamos ver aqui uma imagem aqui de um Veja. Juro para vocês que não estou ganhando grana aí por trás aí da Veja para fazer propaganda dele, certo? Vou salvar aqui na pasta de public. Eu vou renomear essa imagem para Veja, tá? Acho que fica mais bonito ali. E agora, se eu quiser, eu posso botar aqui, criar uma outra imagem, barra Veja, né? Que daí ele vai pegar a imagem Veja ali da pasta, ó. Simples assim, ó. Ele colocou a imagem uma do lado da outra, né? Ou seja, a gente vai tratar isso aqui como se fosse lá o elemento imagem, IMG, do HTML normal, tá? Posso colocar aqui também, lembra que a gente colocava também o texto alternativo, logo do produto Veja, né? Que é algo, o texto alternativo não aparece aqui na capa, né? Ele aparece aqui no exibir código-fonte, né? Vamos lá aqui, exibir código-fonte. Ih, rapaz, esqueci de dizer para vocês que, como é o Next.js, o React Next.js está montando o HTML, olha só o que, que ele faz aqui, ó. Ele coloca tudo numa linha só, fica até difícil da gente encontrar lá a parte em que está o nosso código. Beleza, segue o baile. Vamos colocar um BR aqui para cair a linha para baixo, ou seja, a gente vai tratar as imagens como vocês estão acostumados, tá? Ó, bem tranquilo. Se eu quiser colocar essa imagem do homo lá dentro do componente cabeçalho, ó, vou entrar lá no componente cabeçalho e vou inserir aqui arbitrariamente lá dentro. Ó, vou tirar esse BR aqui. Então, volta aqui, vocês vão ver que agora tem um homo lá no cabeçalho lá. Certo? Óbvio que eu vou tirar daqui. Muito bem. Tem um outro jeito também de carregar imagens dentro do Next.js, dentro do React Next.js. Ah, não, deixa eu falar uma outra coisa primeiro, tá? Volta aqui para produtos. Vocês devem estar pensando assim, pá, vai chegar uma hora que essa pasta public vai estar abarrotada de imagens. Não seria legal a gente criar dentro do public uma subpasta produtos? Sim, seria muito legal. Daí a gente vai pegar essas imagens e vai colocar lá para dentro da pasta produtos. Move ali, tá vendo lá, ó, pasta produtos lá. Só que agora eu vou ter que vir aqui e vou ter que botar barra produtos, barra homo, barra produtos, barra veja, tá? Isso é muito importante, né, pessoal? Isso é uma questão de organização, né? Que é absolutamente importante para o desenvolvedor, né? A gente organizar os arquivos dentro de pastinhas, né? Para não ficar tudo solto aqui. Só que daí a gente tem que mudar a referência aqui também. Então, uma coisa que a gente viu: quando a gente bota esse barra, a gente não precisa botar ponto, ponto, barra public. Não. O React Next.js provavelmente está conseguindo encontrar essa pasta, porque a gente já sabe que a pasta public é a pasta padrão aonde a gente coloca as imagens. Certo, pessoal? Muito bem. O que eu queria mostrar para vocês também é que tem um outro jeito de carregar imagens utilizando o React Next.js, que é importando o componente image
da biblioteca Next.js. Vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo o import do mesmo jeito que a gente importou o cabeçalho e o rodapé. Sabe por quê? Porque image é um componente, mas image não é um componente que nós criamos, porque o image não está aqui na pasta componente, certo? O image ele é um componente que foi carregado do Next.js. E daí vocês vão ver que o Next.js, que é um framework, ou seja, um framework é algo que tenta facilitar a nossa vida, o framework ele disponibiliza para nós componentes para que a gente possa usar, componentes que já foram programados pelos desenvolvedores do Next.js. Então a gente poderia criar uma imagem desse jeito aqui também, né? Image, a gente coloca aqui o src. Quer ver uma coisa legal aqui desse componente image aqui? Olha só, deixa eu só fechar a tag aqui. É um componentezinho, ó. Como a gente carrega o nosso aqui, ó, eu estou carregando um componente image, só que o image é um componente do Next. Daí eu coloquei aqui o src. Mas, professor, você errou. Você não colocou o barra produtos aqui. Sim. Mas quer ver uma coisa? Errou! Olha aqui, ó. Deu ruim aqui, ó. Vamos ver essa mensagem de erro aqui, ó. Sempre devemos ler com muita atenção as mensagens de erro. Olha só, ele está dizendo aqui, ó. O image, que é o nosso componente, o src está faltando. Aí ele está dizendo assim, ó, o componente imagem que tem esse src está faltando a propriedade width. Ele está dizendo que a gente precisa colocar uma propriedade aqui, width. A gente tem que definir um comprimento, tá? Isso parece ser um padrão desse componente aqui. Salvei, mas ele está reclamando de outro erro agora. Agora ele está dizendo que está faltando a propriedade height, que é a altura. Vamos colocar aqui um height aqui, 400, talvez. Salva. Opa, é que eu coloquei aqui 2 pontos aqui e é igual. É fácil confundir isso. Olha só. Errou aqui. Não deu. Não apareceu aqui. Mas aí daí eu tenho que colocar aqui produtos aqui e daí funcionou. Muito bem. Então tem esse outro jeito aqui de carregar imagens utilizando o componente image. Utilizando o img lá famoso do HTML ou o componente image aqui. Certo, pessoal? Daí carregando aqui um componente de imagem. Certo, pessoal? Então, eu particularmente vou utilizar nas próximas aulas o jeito que a gente está mais familiarizado ali, que é utilizando a tag img, certo? Muito bem, então até tirei ali o outro, eu vou deixar aqui como exemplo, né? Acho que fica legal. Então é isso, tá, pessoal? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aqui, tá? Essa parte dos assets, mais especificamente sobre imagens. O próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre CSS, tá? O assets CSS, tá? Porque também tem algumas regrinhas legais aqui do CSS que a gente vai colocar aqui na pasta styles. Por exemplo, a gente vai criar CSS específicos para cada componente. Vai ter um CSS para o cabeçalho, um componente para o rodapé, um componente para página, produtos, entendeu? Mas isso fica para o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos aí, um grande abraço aí e até mais.